Estamos começando mais um podcast da DW Conteúdo. Eu sou Egli Camolés. E eu sou o Diego Molina. E hoje a gente está aqui com duas pessoas especiais e a gente começa a nossa nova série para casais. Então, se você é um casal, se você ainda não empreende e quer empreender em casal, assista esse podcast até o final, que você vai entender muita coisa que vai fazer total diferença para você. Casais empreendedores, né? Casais empreendedores. Senão vão achar que, putz, a gente é o novo Tinder. Diego. Então, não, é casais empreendedores, gente. Hoje eu tô aqui com Sader Pereira e Fernanda Dulce, sócios fundadores da Tex Lab e criadores do Podtex, um podcast incrível que reúne grandes conversas sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Ah, e depois a gente vai deixar o link aqui para vocês seguirem o podcast deles também. Tudo bem com vocês, gente? Muito bem. Tudo bem, Graças a Deus. Por favor, se apresentem um pouquinho. Eu quero que vocês contem um pouquinho quem são vocês, quando vocês se conheceram. Deixa eu falar uma coisa vai me interromper. antes. Vou falar uma coisa antes. Primeiramente, gente, é um prazer receber vocês aqui. Sader tá com a gente desde o outro espaço, né? Vocês estão com a gente. É muito gratificante ter vocês aqui. Pra gente também foi e é um exemplo, porque assim como nós, né, começamos empreendendo juntos aí, depois de altos e baixos, então ver uma empresa do tamanho de vocês que dá certo, vocês empreendendo junto, trabalhando junto, levando, né, os mesmos problemas da empresa para casa muitas vezes, é muito legal. Então a gente tá muito feliz de receber vocês aqui, é muito importante pra gente, de verdade. Legal. Dar certo é meio duro, né? Dar certo é uma afirmação forte. É uma afirmação muito forte. Depois de alguns anos, a gente vai aprendendo. Alguns ajustes, né? Mas vamos lá, se apresente. Boa, pra deixa gente. as damas primeiro, né? Por favor. Vamos ser cavaleiro pelo menos aqui, né? Bom, hoje eu na Tex Lab, né, sou responsável ali pela equipe de desenvolvimento. Entrei na época, junto com o Sader ali, na Excelência Soluções ainda, né? Ele ainda trabalhava numa outra empresa. Entrei sozinha, né? Ele trabalhando e eu assumindo toda a parte de desenvolvimento. E aí, aos poucos, foram crescendo, vieram vários clientes. E aí, ele veio junto, né? Largou a empresa que ele estava. E aí, a gente veio crescendo ali, né? Aos pouquinhos, né? Legal. Vieram vários clientes, a gente foi crescendo. E, graças a Deus, a gente chegou ali, aí é onde estamos hoje. Graças a Deus. É E isso você? aí. Se Não. apresenta, Sader. Bom, eu sou o Sader, hoje eu toco a parte de inovações e novos negócios na Tex, né? Parte comercial é feio falar, né? Então a Parte gente comercial? inova, né? Fala mais bonito. E como a Fê falou, em 2000 eu comecei ali uma ideia com os amigos de faculdade. Pô, vamos fazer alguma coisa nova, né? E aí a gente juntou, começou um negócio que durou ali uns 3 meses, que não deu muito certo. Mas eu insisti, né? E forcei ali a barra durante mais um tempinho sozinho. E logo, muito rápido, a gente conseguiu alguns clientes. Eu não conseguia tocar sozinho, né? E nesse meio tempo, eu já estava namorando com a Fernanda, né? E por sorte ou azar, ela ganhava mal. Era estagiária. Era estagiária. Eu falei, meu, quanto que você ganha? Eu falei, meu, já era, velho. O que você ganha é mó merreca. Isso aí que você ganha, a empresa já paga. Vem trabalhar na empresa. Aqui. E a gente ali tinha 1 ou 2 clientes. E era isso aí. O que a gente ganhava, pagava o que ela recebia sem pôr e sem tirar. E aí ela, naquela época, já fazia home office, porque ela trabalhava de casa, porque não tinha... Escritório, quarto. Não tinha escritório, não tinha nada, né? Então ela já tinha o privilégio de fazer home office desde aquela época. Cara, e aí nisso eu continuei trabalhando. E eu falava pra ela que se der tudo errado, fica fria. Eu vou pegar parte do meu salário, vou bancar você, até você voltar pro mercado de trabalho. Né? E aí, a hora que você voltar, beleza, você segue a vida e eu volto a ter meu salário de volta. Mas eu tinha certeza que isso não ia acontecer, né? Cara, não parava de entrar cliente, Nesse meio tempo, a gente já mudou, aí já criou um escritóriozinho
Só que aí já foi pra minha casa, né? Um dos quartos da minha casa já virou ali um escritóriozinho. Já tinha 2 mesas, aí eu já ganhei uma mesa, aí já virei diretor, já virei diretor, né? Continuei trabalhando, mas aí o que acontecia? Quando eu chegava em casa, né, à noite, eu já ia pra mesa trabalhar. Então eu trabalhava de dia, né? Nessa época eu tava, acho que, trabalhando na Bolsa de Valores de São Paulo, e chegava à noite, ripando de trabalhar nessa época a gente só fazia desenvolvimento, né? Só atuava desenvolvendo, era fábrica de software, era eu e a Fernanda ripando e desenvolvendo. E aí a gente atendia cliente de final de semana, a gente fazia os atendimentos presenciais. Legal. E até que, cara, quando precisou do primeiro estagiário. Aí quando precisou do primeiro estagiário, não dava mais pra ser na minha casa. Aí eu falei, Fê, agora, vamos ter que alugar uma sala. Só que, alugar uma sala era uma grana. Parece que não, mas, cara, tudo é grana. Tudo é grana. Tudo e é a gente grana. fica com receio, né? Porque você fala, cara, beleza, eu vou assumir ali, mas quanto tempo será que vai... E quando o cara chegou durar pra esse gente e falou que tinha que fazer um contrato de 36 meses. Aconteceu a mesma coisa com Falei, a gente. mano, você tá maluco, velho? Eu quero um contrato de 1 mês. Aí, Se eu não conseguir pagar o eu vou embora. Eu vou embora. Exato. Sem multa. É isso. Aí a gente falou, ferrou. E a gente Na tem que época assumir. precisava de... Fiador. Exato. Não tinha Aí- seguro fiança, Não, essas coisas de aí hoje. o que a gente fez? Acho que sua mãe foi fiadora. acho que foi. né? E a gente alugou uma sala de 40 metros e rachamos com um amigo meu. Era. Aí a gente alugou uma salinha de 40 metros, que ela ainda era um triângulo. Nossa, Era bem- zoada. Era uma sobreloja. Uma sobreloja, um triângulo. E aí o que acontecia? Ele era contador. E aí ele precisava atender cliente. Então ele pegou a parte da frente pra ficar perto da porta. Sei. Os caras poderem chegar e falar com ele. E a gente ficou com a parte de trás. Cara, a sala já tinha uma divisória. Graças a Deus, que não precisou nem colocar divisória. E nem era no meio. Sim. Era uma divisória que já tava lá. Né? Aí o que a gente teve que fazer? Ajustar ela pro meio. Tá. Então a gente tirou ela e levou ela pro meio. Graças a Deus, porque ela tava mais pra cá. Então ela diminuiu. Então a gente arrancou um teco dela, porque se fosse pra vir pra cá, ferrou. Porque aí ia precisar de mais um pedaço. Entendi. A sorte é que a gente precisou levar pra lá, e como a sala era torta, Senão ia faltar. Ia faltar a divisória. Aí ia ter que comprar tem que- mais. Então a gente cortou um teco dela e ela encaixou e ficou bem no meio. E aí a gente fez um trabalho maravilhoso. Pintamos um lado de azul, E o outro que a de- empresa dele era azul, e pintamos o outro lado de amarelo, porque eu Amarelo. gostava de amarelo e que amarelo dava dinheiro. Sei. Que legal. E a empresa era vermelha, nada a ver com amarelo. Mas eu gostava de amarelo porque amarelo dava dinheiro. Eu falei, então pinta Até essa hoje, né, amarelo? até hoje eu gosto de amarelo. É isso. Eu falei, pinta de amarelo que a gente vai. O que a gente precisa agora é de dinheiro, É de cara. dinheiro. É de dinheiro. Vamos atrair. Vamos É atrair. Pintamos, a divisória pintada, cara. Que podre, né? legal Mas é o isso. que tinha, velho. E aí, beleza. Aí as 2 mesas que a gente já tinha, que era marfim amarelo também. Já deu uma ornada aí Já também. deu, claro, já ficou bom, né? E mais uma mesinha amarelinha também pro estagiário vir. Como que era o nome do estagiário? Felipe, acho que era. Felipe, Felipe, moleque começou. era bom, meu. A gente até acompanhou ele durante um tempo aí. O molequinho foi bem, o molequinho desenrolava. Que legal. E, cara, e aí desenrolou, primeiro estagiário. E ficamos nessa sala um bom tempo, cara. Ficamos, aí o contador saiu. a gente Aí ficou depois com o a sala contador, inteira. expulsamos o contador. Cara, Ah, conversa eles- muito com a nossa história, assim, porque a gente também começou em casa, né? Eu tive empresa antes e tudo mais, até a gente estava conversando antes com o André, né? Que é um dos meus melhores amigos e então eu tinha a sociedade com ele. Mas quando foi com a Egli, a gente foi para dentro de casa também. E a gente morava no apartamento. Então, algumas coisas saíam no segundo quarto e outras na sacada do apartamento, né? Podcast, por exemplo, foi A na gente sacada do precisava de apartamento. espaço pra Espaço. gravar. E a gente E aí a teve gente também. tirava tudo da sacada, arrastava o sofá, fazia ali a sala e a sacada de estúdio. Caraca. Montava todo o estúdio ali. Projeto desmontava. E acústica? Saiu tudo lá. A gente tratava o na áudio unha depois. Não tinha jeito. Tirava os Inteligência ruídos. artificial nada, era na unha mesmo, Às entendeu? vezes tinha gravação de final de semana que a gente tinha que fazer
E aí o vizinho ligava uma furadeira, assim, no Putz, meio da gravação, começava uma martelada. Ou até mesmo de semana, porque de prédio durante a semana Pode fazer. pode fazer. Cara, eu consegui fazer chroma key, né? Aquele fundo verde, na sala de casa, melhor do que estúdio de TV. E eu Caralho. ligado, bonitinho, sem sujeira, sabe? Eu falei, porque caramba, o recorte o- tá fácil aqui, né? E eu trabalhava na TV. É porque E aí- o fundo verde, pra você conseguir recortar a pessoa que tá na frente, pra pôr um cenário digital no fundo verde, você precisa ter muita luz. E essa luz, ela precisa estar pegando o verde inteiro. Então, Não pode ter sombra. não pode ter porque senão sombra muda a nenhuma. tonalidade do verde. Aí depois não recorta, não Ou some recorta um o pedaço da verde. pessoa. Aham. Entendeu? E aí a gente conseguiu fazer em casa, ficou perfeito. A gente É. fez um comercial de TV com isso. Caraca. Em casa. Exatamente. Como que era? Do aplicativo lá, né? De busca do Aplicativo. carro. Foi muito legal. Não sei, só sei que foi muito bom, ficou incrível o resultado. Foi muito A gente legal. fez muito trabalho em casa, né? Pandemia principalmente, Aí né? depois, quando a gente precisou de uma pessoa pra ajudar, foi a mesma situação. É. O Diego foi dividir sala Dividi sala com um amigo meu. com um amigo E primeiro. aí a gente precisou do estagiário e aí veio a Natália, né? Que vocês conheceram. Ah, a lembro Nath, dela. Nath. e aí veio a Nath, assim, pra gente, ela foi É que a incrível. Nath, na verdade, ela veio antes, né? Porque a gente fez a peça de teatro Fada Íris. Porque além de tudo que a gente fazia, a gente ainda fazia essas partes de evento, artístico e tudo mais. E aí a gente contratou a Nath pra fazer a sonoplastia da peça. E aí a gente percebeu que ela tinha uma veia de produção muito forte. muito Aí proativa. a gente falou, olha, estuda isso aqui, faz isso aqui, vem com a gente que você vai trabalhar com a gente. E eu lembro aí, que ela, dito e feito, né? ela entrou na faculdade fazendo uma coisa, assim, aí ela falou pra gente, eu tô pensando em mudar pra audiovisual. Eu tinha feito marketing, então ela entrou fazendo marketing, aí depois ela percebeu que ela queria fazer audiovisual no dia a dia, assim, sabe? Aí a gente Trabalhando falou, já. se você mudar, tem caminho pra trabalhar com a gente. E aí, quando a gente veio pra primeira sala, foi isso, assim. Então, a gente Foi, trouxe mas- ela e foi, até hoje, uma das nossas melhores funcionárias, Muito assim, melhores parecido, inclusive. colaboradoras. Depois, essa pessoa que dividia a sala com a gente também tirou ela. Ah, E esponja. Vai continua. crescendo. Vai crescendo, continua. não tem jeito, né? Eu acho que é um caminho Não, e foi os dois, natural. porque a gente cresceu e esse Ele meu também amigo também cresceu. Aí alguém tinha que ficar na sala, alguém tinha que sair. Qual foi a sorte? A sorte é que eu morava em São Bernardo, a sala era em São Bernardo, ele morava em Diadema. Ele falou, cara, então pra mim é melhor eu ir pra Diadema. Diadema. Então ele foi, alugou uma sala perto da casa dele e eu continuei com a sala que já era em São Bernardo. Então Cara, é demais. foi o que deu certo, né? Na primeira opção, a gente acabou abrindo em São Bernardo, porque naquela ideia, naquele momento, o que acontecia, né? São Bernardo tinha um nome melhor do que Diadema. Então, na cabeça dele, na nossa cabeça, lá de 2000 e bolinha, eu começar um negócio em São Bernardo vai me dar uma credibilidade melhor. Né? É o E julgamento tinha muito que essa tinha. percepção. Porque naquela Não tinha época, cara, era internet, placa né? na porta, É né? isso. Não tinha internet, cara, era um outro mundo, era É. uma outra realidade. Exatamente. Eu lembro da época da faculdade, porque essa percepção, principalmente quando se falava em segurança, né? Então, as pessoas falavam, putz, Diadema e tudo mais. Então, você, estando em São Bernardo, você tinha uma outra percepção. Né? E eu lembro que a preocupação dele era, mas na frente da sala eu vou poder colocar uma placa do meu escritório? Claro, cara, porque eu não vou precisar. Então, assim, é uma realidade completamente diferente do que é hoje, né? Não tem nem... E aí ele falou, uma placa lá em Diadema, um lugar onde não vai ter tanta indústria, porque naquele momento ainda, São Bernardo era uma cidade muito industrializada, né? Diferente também do que é hoje. Que hoje lá em São Bernardo, a gente perdeu várias indústrias. Ford, né? Várias. E aí, claro, quando você perde uma Ford, você perde uma cadeia né, de várias. Tanto, eu tava esses dias, eu vou falar esses dias, porque na verdade foi ontem, mas eu não sei quando que vai no ar, e a pessoa pode ouvir isso sei lá quando, mas a gente tava em reunião esses dias falando exatamente disso. Né? Quando a gente começou a empresa, cara, a gente atendia várias indústrias, várias empresas. A gente olha hoje para nossa carteira de clientes, não tem mais fábrica. Não tem. A gente não atende mais fábrica, cara. É bizarro. Né? A gente tá naquilo que já foi o polo industrial do Brasil e a gente não tem mais clientes fabris. Né? Então é muito louco, cara. É muito louco. Mudou muito, né? E vocês sempre foram da mesma área? Como é que foi isso? A gente estudou junto. A gente se conheceu na escola. Há quanto tempo vocês estão juntos?
Pergunta pra ela. É, isso. Não sei, né, meu? Vai que ele fala o número aí, não é, né? Pelo amor de Deus. A gente tá junto desde de 99. 99. É. Sem errar, né? Não, Casado. cara, Mas graças a a gente Deus, se conhece. as datas são fáceis de decorar, as nossas datas. Né? Então, essas daí eu vou passar batido, passa. porque... cara, o aniversário dela é fácil de decorar. Data de casamento eu escolhi a dedo, então eu nunca vou errar. Então, é fácil. Olha, pensando por esse lado, É. né? O dia do Fácil aniversário também. da minha mãe, nossa data de É? casamento. Brincadeira, E a gente só tem uma data que ficou meio que a gente tem dúvida. Na minha conta, e aí eu na verdade, eu nunca Ixi, olha a parei briga. pra olhar. Não, eu Vamos acho que a ver. gente começou a namorar no dia 29 de fevereiro. E dia 29 de fevereiro é uma Era data bis- que é bissexto. É. Eu só não sei se 99 foi um ano bissexto ou não, pra saber se foi dia 29 ou dia 28. Eu tenho essa data que, que foi dia 29. E, cara, a gente nunca parou pra pesquisar Dá pra se pesquisar 99 aqui. foi que um ano essa data, bissexto. na verdade, a gente não usa essa data. É que essa Não data, posso- cara, Sim. ela acabou ficando pra Cara, trás. que engraçado isso, né? É. Porque a gente também Porque, tem na um- verdade, cara, quando passou uns 3 meses, eu fui falar pra ela pra gente namorar. E ela olhou pra mim e falou, por que a gente não tá namorando? Não tá namorando ainda? Eita, E aconteceu isso com a gente. Você acredita? Ela olhou pra mim e falou, por que a gente não tá namorando? Eu falei, claro que tá. Ô, como não? Ela falou pra mim, você não pediu? Você não me pediu em namoro. Eu falei, não seja por isso. Falei, como não? Eu falei, não, era só pra confirmar, né? Deixar tudo aqui organizado, certinho. Então vocês se conheceram na faculdade? Não, no colégio. Não, no colégio. ensino médio. É. Caramba, no ensino A gente médio. estudou junto No primeiro do médio, ano, né? no primeiro colegial, é que na época era colegial, hoje é ensino tá. médio, né? E ele engraçadão, Não, sempre a gente descolado, não? não se falava. Né? Aí ele foi pra noite, eu continuei de Fui manhã. trabalhar, né, velho? Eu era Nossa, pobre. eu também, é. Gente, foi 1999? É, Era bissexto esse ano? é bissexto. O que tá falando É. é bissexto. Eu coloquei errado. 1900. 99, tá certo. Ah lá, interrompeu o podcast. Acabou o podcast. Desculpa. É. Acabou. Mas agora, pelo menos... ela focou aqui e agora. lascou. Não, gente, é porque assim, ele não tá me dando a resposta que eu quero. A imagina. internet. Mas enfim, e aí vocês... E aí, só no terceiro ano do colegial... Não, na verdade, você já tinha entrado na Facufia. Não, mas aí a gente saiu, lembra que a gente foi, acho que no Play Center, que a gente... Que foi Que tipo aí a gente se encerramento. encontrou, mas saudade, a gente né? ainda nem tinha começado. Não, no A gente encerramento. começou a sair, era no primeiro ano da faculdade. Isso, exato. Que aí foi em fevereiro, né? Foi quando a gente se encontrou e saiu pela primeira. Porque, na verdade, o que a gente estudou na mesma sala do médio no primeiro ano. Tá. Então, foi o primeiro ano do médio inteiro. Quando chegou no segundo ano, eu comecei a estagiar e trabalhar. Então, eu fui pra noite. Né? A gente estudou ali em Santo André, no Pentágono. Tá. Ela continuou de manhã, né? E aí, você terminou de manhã até o terceiro? Terminei. Aí ela terminou até o terceiro de manhã e aí eu terminei no noturno, né? Quando terminou aqui, uma galera... A gente foi pra cá, pra um aniversário de um amigo em comum. Aí a gente acabou se encontrando numa festa e marcou um evento pra ir aí no Play Center. Foi uma galera, tá? A gente foi de busão, voltou Nossa, Play Center. na Nossa, que madruga, saudade. enfim. E aí o que aconteceu? Uma amiga dela... A idade, né? Uma amiga dela acabou ficando afim de um amigo meu que dividiu sala comigo, Sei. né? E aí, naquela época eu falei, deixa comigo, vamos fazer um esquema, né? Eu agilizo pra você ficar com a amiga dela e eu, como não sou bobo, Não né, é? meu? Já sei que a Fernanda é bonita, já, meu. Sozinho eu não vou ficar. Exatamente. Né? Vamos fazer um esquema que vai dar bom. Pode Né? trepar, vambora. Parceiro, né? Aí marcamos esse rolê aí em fevereiro, né? Vamos lá, vamos no rolê e deu Foi no certo. Chaplin. No Chaplin, né? Nossa, o Chaplin. Chaplin Santo Caramba, André. Avenida do Estado, não Avenida era? do Estado. E quando você foi nesse rolê, você já tinha alguma intenção? Não. Nenhuma. Caiu numa conversa. Sou Não, bom de aí, conversa. aí vai na habilidade do, né, do vendedor. atacante, entendeu? Você quer saber se o cara é um excelente vendedor, você olha pra esposa dele. Se a esposa dele for bonita, Já você era.
cara, joga qualquer coisa na mão desse cara que ele vai Que vai vender. dar bom, que vai dar Entendeu? bom. Exatamente, não tem jeito. Aí, cara, e no dia deu tudo errado, cara. Elas entraram mó cedo no rolê. Cara, a gente Pegaram chegou fila. tarde, era mó fila. Ixi. A gente falou, cara, vai dar ruim, vai dar errado. A gente já teve que entrar na correria. Já teve. Cara, a gente lá na fila falou, a gente já vai ter que entrar na jugular, mano. Porque já estamos atrasados. Não vai ter tempo de maturar isso aqui, não. Imagina, 2 moleques na conversa, você tá ligado? Não dá. Mano, vai ter que Tá ser na louco. pressão, mano. É. Vai ter que ser sem miséria. Ah, não, hoje pra render vai ter que ser agora. Tem que E acontecer. aí, cara, puta, aí chegamos pra conversa, pá, eu falei, mano, já vamos fazer o seguinte, você chega lá, velho, como o seu já tá mais esquematizado, já puxa pra um lado que eu já puxo pro outro. É isso. Já separamos as 2 meninas que era pra não dar conversa. Não deixa pensar muito, pelo amor de Deus. É. Muito louco, velho. E vocês super na boa intenção. Ai, É. vamos conversar, se divertir. Foi legal. na boa aí, se divertiu, mano. Aí, ó, E de lá pra cá, se divertiu. continuou. Ai, que Continuou. legal, gente. isso. Muito bom. É, E aí a gente já fazia faculdade, né? Enfim, aí daí pra... Mas mesmo assim, continuamos estudando separado. Porque aí ela foi estudar em São Caetano, eu estudava em São Paulo. Tá. Mas aí a gente marcava de sair, né? De vez em quando, nos finais de semana. Enfim, foi aumentando a frequência de se encontrar, tudo. Até os 3 meses aí, mais ou menos, quando eu perguntei pra ela. E pra ela a gente já namorava e eu não sabia ainda. Eu não sabia ainda. né? aconteceu a mesma coisa com a gente. É. Na verdade, eu falei, a gente vai namorar pra ele. Ponto. Pra mim, a gente já É, tava não- namorando não desde tinha- o começo. Não tinha muita escolha, assim. Mas é engraçado porque quando as coisas acontecem da forma que tem que ser, né? Não tem onde, não tem porquê, não tem como. Só vai acontecendo. É muito louco, né? É muito louco. É. Porque se você... não sei se vocês já tiveram outros relacionamentos, mas quando você pra comparar, né? Com outros relacionamentos, sempre tem um detalhe que não deu certo e tudo mais, um porquê. E assim, pelo menos os meus já tinham um porquê. Quando a coisa começa dando certo já, sabe? E leve, ela vai acontecendo de uma forma tão natural que eu acho que cai nisso de tipo... Mas eu já tô num relacionamento, né? Exato. Então, é muito doido isso. Você percebe que vai dar certo, eu acho que é nesse momento, assim. E a gente teve muito essa virada, né? Teve também. Que quando a gente saiu e tudo mais, eu já falei de filho pra ela. Eu falei, meu, o que que eu tô fazendo, sabe? Primeiro muito dia louco, que a né? gente Não foi tava o primeiro junto. dia, calma. Foi o primeiro Não, dia. segundo dia que a gente tava Não foi no junto, ele segundo falou. também. Não foi no segundo. Quando? Você Então, quer que eu ele seja específico? Decorou a data. Não, Ah, obrigada. então tá bom. Então, e aí é porque Mas eu tenho foi uma na memória primeira boa. semana que a gente tava junto, ele já falou assim, nossa, você seria uma mãe linda. Aí eu falei, meu Deus, que Não foi maluquice. com essas palavras, mas enfim. Foi sim. Então a gente percebe, né? Então, quando tem essa sinergia, a coisa acontece. Aí você já se vê num relacionamento sem pressão, sem. E aí tem essa coisa do. Sim. É, e aí Mas vamos foi- formalizar? E aí foi por isso que a gente resolveu trabalhar junto, né? Muito porque, cara, as ideias eram as mesmas, os objetivos eram os mesmos, né? Puta, não faz sentido. A gente trabalhava na mesma área, Então. né? Pô, ela foi fazer tecnologia... Durante a faculdade, vocês já pensaram em... Eu nunca pensei em empreender. Mas foi na faculdade que na faculdade ela já foi trabalhar, Isso na época, na veio dele. excelência. Isso veio dele. Eu sempre pensei em empreender. Eu já Que legal. empreendo desde 4 anos de idade. Que eu já vendi esfirra na rua, vendia chup-chup. Eu já sabia... Assim, óbvio que naquela idade eu não sabia. Nossa. Já vendia sistema que a gente fazia, eu e meu amigo. Enfim, Olha que legal. alguma coisa eu já fazia. É muito louco isso, porque você falando, você tá desbloqueando umas memórias que eu não tinha mais. Mas, por exemplo, lembra uma época que... Putz, isso aí vai entregar muita idade. Que tinha uns bonecos que você deixava num potinho de água e ele crescia um cabelo verde? Aham, lembro. Você lembra disso? Lembro. Eu aprendi a fazer isso daí e a gente saiu vendendo também. Acho que eu e um amigo meu, um outro André. Entendeu? E aí, desde de pequeno também começa a ver empreendedor. Isso daí é nato, entendeu? É nato. Desde sempre eu gosto de vender, né? E, cara, e aí o negócio é natural, porque aonde eu ia, eu vendia. Eu tava trabalhando daquilo que eu fazia e eu tava vendendo para a empresa, né? E é natural agora que você começa a ver que você tá vendendo para todo mundo e tá dando certo, você acaba trazendo aquilo, pô, se eu tô vendendo pro outro e dá certo, eu vou vender para mim,
né? E é um pouco daquilo que a gente fala, né? A minha geração, ela foi construída dentro de um modelo que o objetivo muito central era a busca financeira, né? Eu venho de uma condição financeira muito reduzida, muito baixa. Então, o meu olhar sempre foi financeiro. Cara, eu preciso vencer financeiramente na vida. E o que era isso? Era ter carro, ter casa, conseguir terminar a faculdade, né? Estudar bem, conseguir viajar para países. Esse era o que eu buscava, né? Hoje em dia a galera tem outras vibes, outras coisas, né? E só tinha um jeito de eu conseguir isso, que era ganhando dinheiro, né? Então, aí... Por isso que lá atrás na facul, já fui tentar buscar a minha consultoria, né? E quando os meus amigos... Tem amigo que começou esse projeto, até hoje é meu amigo, né? A gente começou em 3, eu não perdi o contato, hoje é meu amigo até hoje, é padrinho nosso de casamento, a gente é padrinho do filho dele, ele é padrinho da minha filha. Mas esse anseio eu sempre tive. E aí, para não querer ir sozinho, né? E, na verdade... O fato, inclusive, de eu trazer a Fernanda, é claro que teve a motivação porque ela sabia fazer o que eu fazia, teve o fato de que ela ganhava o que a empresa podia, e teve o outro fato que eu era obrigado a trazer ela. Porque naquela época, para abrir empresa, precisava de 2 sócios. É verdade. É verdade. E aí eu só conseguia abrir a empresa se eu tivesse um sócio. Tinha que ter, no mínimo, alguém com 1% e um com 99%. É isso. Né? Não dava para abrir uma ME, não existia ME naquela época. né? Senão você tinha que fazer um aporte de uma grana para abrir sozinho. Acho que eram 10 salários mínimos, se eu não me engano. A gente falou disso esses dias. Exatamente. Aí eu falei, Fê, você tem que vir, tem que abrir empresa comigo. Não faz sentido você abrir empresa e não trabalhar na empresa. E a sua reação? No começo, eu tinha aquele pensamento, né? Eu bebo menos de CLT, você construir carreira, você fica meia... Mas ele conseguiu com a lábia dele me convencer. Já tinha conseguido namorar com ela, O mais difícil já tinha feito, né? Então, E aí eu fui. E como ele fazia toda... E assim, eu nunca fui de vender. Eu falei, não é a minha praia essa. E ele sempre foi nessa... Eu falei, então você vende e eu faço a parte de... E eu te xingo. Até hoje, quando ele vende, eu falo, caramba. E aí ele eu faço promete e você se vira pra entregar. Exatamente. Ainda até hoje é assim. Uhum. E aí ele começou a vender, eu comecei a fazer, e aí a gente à noite sempre discutia, a gente conversava, aí ele me ajudava, aí a gente foi crescendo, foi aumentando, foi estudando, foi melhorando, e cada hora aparecia mais coisas. Teve algum... Pode falar. Teve algum desafio que vocês enfrentaram nessa primeira fase? Tanto de briga como casal ou como empreendedor ali nesse momento? Que vocês possam contar alguma coisa que aconteceu? A minha pergunta ia bem nessa linha mesmo. Porque vocês não moravam juntos e vocês já empreendiam juntos, certo? Então, como é que era? Tinha esse momento de conversar somente na empresa? Como é que foi essa construção? Porque é engraçado que vocês formaram a empresa primeiro. Você foi muito corajosa, porque a gente vem de uma geração que a gente... acho que os nossos pais vêm muito dessa de, você vai formar uma carreira, você vai se aposentar na empresa e tudo mais. Para acreditar em uma coisa, porque ali não é salário, é oportunidade, né? Então, às vezes, numa empresa mais estruturada, você enxerga mais oportunidade, né? E apesar de não ser assim, né? Depois a gente aprende que não é sempre assim. Você vai ver isso depois, Você vai ver isso depois, mas você acreditou no projeto, né? E aí vocês formaram a empresa, como é que foi essa virada, assim, dessa dificuldade de tocar a empresa e depois, cara, vou montar minha família e aí a gente vai morar junto? Como é que foi? Eu acho que a dificuldade maior foi quando a gente casou, que aí era 24 horas do dia junto. Porque antes, cada um ia para sua casa, você se estressou em algum momento lá na empresa, cada um ia para casa, se relaxava, voltava no dia seguinte com a cabeça tranquila e continuava. Quando casa, os dois vão para a mesma casa, no mesmo carro, no mesmo lugar. Então, no assim... No mesmo carro. Esse carro, né? Nossa, às vezes ele cara. liga o som, aí eu falo assim, peraí, deixa eu te falar uma coisinha rapidinho. E eu mudei bastante.
Eu era assim, eu brigava, eu fechava a cara, não falava, ficava dias sem falar com ele e era assim, eu não mudava de jeito nenhum, até ele vir pedir desculpa. Nossa, então você foi forte. Agora Não, meu lugar no não. céu já tá garantido. Agora eu mudei. O meu também. Agora não. Agora Agora você a gente conversa. discute na empresa, eu desligo a chave quando a gente sai e converso normal. Eu aprendi a lidar Separar as com isso. coisas é muito Acho que Acho que difícil. depois dos filhos, acho que eu aprendi a virar a chave com relação Bora a fazer isso. uns 3 aí, então. Pra ver se ajuda. Pra ver se equilibra. Não sei se ele pensa Não, assim, mas eu acho que é isso. Eu acho que mudou. antes do casamento era relativamente fácil, porque era trabalho durante a semana e namoro durante o final de semana, basicamente. Até porque durante boa parte do tempo que a gente namorou e trabalhou, durante um bom período eu ainda trabalhava na Bovespa, depois eu prestava serviço na Bolsa durante alguns dias da semana, e depois, quando a gente conseguiu juntar, eu saí da Bolsa, a gente mudou de sala e ela ficava numa sala separada da minha. Porque aí a gente alugou 2 salas e tinha uma parede no meio, então teoricamente ela ficava de um lado, né? Porque Melhor coisa, ainda né? tinha um... Não por mal. Não, mas é porque tinha aquela... Não, mas precisa tinha... deixar tão claro assim, Calma, né? isso soou Melhor muito. coisa, né? Ficar longe do marido. Calma, isso soou muito mal. Mas é porque antes a gente ficava tudo na mesma salinha também. Não, mas né? porque isso foi estratégico, porque naquela época ainda tinha a questão do controle visual, né? Cara, eu tinha que ver a galera trabalhando aqui, ela tinha que ver a galera trabalhando ali, né? Então, gente, eram outros tempos. Quem tá ouvindo a gente, às vezes, não tá ligado do que acontecia em 2006, 2005, que é o 2007, que é o que a gente tá falando aqui, né? Então, esses momentos. Aí, em 2007, 7/7/7, quando a gente casou, pra você ver que eu não vou errar a data, Que legal. às 7 da noite, né? Bem Então, vê como é estratégico fácil. mesmo. Né? Aí é o que ela falou, aí muda um pouco, né? Mas você falou, pô, teve um momento de dificuldade? Cara, nesse meio tempo, quando eu decidi, né, a gente decidiu que eu tinha que sair da Bovespa, cara, esse foi um dia emblemático, né? Imagina. Eu e ela, a gente se trancou no quarto, né? Olha, até me arrepia. Para tomar a decisão da saída, né? Por quê? Porque eu ganhava muito bem, eu tinha muitos benefícios, né? Eu tinha uma possibilidade de carreira gigante dentro da empresa, né? Então, tinha muita coisa envolvida, né? Além do financeiro, que naquele momento pesava muito, né? Então, cara, a gente sentou, conversou, decidiu. Cara, a gente jogou cartas. A gente fez tudo que imagina. Que legal. Nossa, verdade. gente. Bizarro, mas foi verdade. Pegou É. aqueles negocinhos que você tira a carta e puxa, e cara, lê a frase, vamos ver sabe? até Sei. na Ai, que sorte. legal. É isso. Cara, porque é isso. a gente tinha que ouvir de todos os lados tudo falava, tudo que conspirava a favor ou não, né? E sair com um plano. A gente saiu com um plano dali. Naquela época, naquele dia, a gente saiu com o plano de vender a minha Ranger. Então, eu tinha o carro dos meus sonhos, né? Eu tinha uma Ranger, motor 4.0, escapamento demais. de boy. Cara, eu saí com um plano de vender ela e comprar um Ford K 1.0 Nossa. Nossa. pra Isso é zerar, investimento. pra zerar todas as dívidas, né? Pra baixar o custo de vida. Então, cara, assim, é um processo de decisão, né? Que foi tomada. A partir de agora, a gente vai dar tantos passos para trás, porque isso tem que fortalecer para a gente poder dar alguns para frente, né? Então, assim, um momento emblemático da nossa vida, né? E aí, claro, deu tudo certo, graças a Deus, caminhamos, vamos, juntamos, casamos, tal, tivemos filhos, várias outras coisas, veio pandemia, não, antes da pandemia. Antes da pandemia veio o segundo momento emblemático, que foi quando a gente, então, resolveu montar a TexLab. Né? O que aconteceu? A gente tinha já a excelência, estava próxima de completar 20 anos, a gente tinha conseguido atingir um faturamento razoável, mas a gente estava estagnado
há muitos anos naquilo. A gente não conseguia crescer, a gente patinava, muita coisa dependia da gente, a gente não conseguia tirar férias tranquilo, né? Todas as férias a gente tinha que trabalhar, né? Então, muita coisa dependia de nós, meu telefone não parava de tocar, todas as contratações eram feitas por nós, todos os pagamentos eram aprovados por nós, ou seja, a empresa era a gente, né? Toda hora alguém, Sader, posso fazer isso, Fernanda, posso fazer aquilo, né? Jamais eu e ela estaríamos aqui hoje e a empresa estaria lá funcionando, né? Como aconteceu hoje. E aí a gente sentou e falou, cara, isso tá errado. Vamos fechar a empresa. Nossa. A decisão foi essa, vamos fechar a empresa. Por essa eu não esperava. E ela falou, beleza, vamos fechar. Né? Aí a gente foi atrás de comprar franquias, né? A gente foi testar a franquia. Ou até mesmo arrumar emprego na área. Que a gente ia ganhar a mesma coisa que a gente estava ganhando, porque a área, ela paga bem. E a gente falou, a gente vai ganhar a mesma coisa e vai ter menos dor de cabeça. Vai ter 30 dias de férias. A gente vai ter férias, a gente vai chegar em casa e não vai ter que se preocupar em atender ligação, de cliente reclamando com problemas. Então, a gente começou a pensar várias vezes. A gente chegou a procurar. Sim, abrimos currículo, fomos pro mercado. Falei, vamos pro mercado. Só que aí a gente começou a ponderar o outro lado, né? Que é o lado bom do empresário, a flexibilidade que você tem, né? Levar o filho na escola, pegar o filho na escola, trabalhar do lado de casa, né? Independente de qualquer coisa, eu mato a sexta-feira o dia que eu quiser. Então, mesmo com todos os problemas, né? Tinha alguns benefícios. Óbvio. Cara, ônus tudo e bônus, tem né? os seus ônus e bônus. É claro que no momento do problema, você só olha o lado ruim. Então, é aquilo, na hora que de repente veio o pane, a gente concentrou tudo que era ruim e, cara, colocou na mesa e falou, vamos arranjar emprego, vamos desistir. 2 dias depois, com tudo mais calmo, você vai ponderando as coisas e vai ali refletindo. Quando aquele cliente paga e aí você vê o dinheiro na conta e fala, não tá tão ruim assim. Posso te falar uma coisa? A gente nunca teve problema financeiro. Sim. O nosso problema histórico nunca foi financeiro. A gente nunca teve problema de inadimplência, a gente nunca teve problema de não pagar, nunca atrasamos, nada. Cara, o problema sempre foi ter que trabalhar e ter muitos projetos e não conseguir entregar, às vezes, por mão de obra que falta, por mão de obra que ia embora, por falta de comprometimento de colaborador. Cara, coisas que a gente não conseguia resolver ali da galera. Acho que a dependência... Ser pequeno nessa área, os colaboradores, eles acabam tendo uma visão de, poxa, eu quero trabalhar numa empresa grande, eu quero construir uma carreira. Então, a gente sabia que as pessoas que estavam ao nosso redor iriam visionar lá na frente. Então, a gente iria perder logo, né? Então, se a gente continuasse daquele jeito, a gente não iria ter mais ninguém. A gente era uma empresinha de fundo de quintal, entendeu? Sim. A gente era uma empresinha de sobreloja. Tá. Entendeu? Inclusive, uma das viradas de chave que me deu foi quando eu perdi um contrato pro cara e eu agradeço ele, eu não lembro quem foi, nem o nome dele, senão eu iria ligar pra ele hoje pra me agradecer o que ele me falou, que no dia eu fiquei puto da vida, mas hoje eu agradeço ele quando ele virou pra mim e falou, cara, eu não vou fechar o contrato com você hoje porque o seu escritório é numa sobreloja. Nossa. E aí eu fiquei puto, né? Porque eu falei, cara, mas eu vou te entregar o projeto. Ele falou, dane-se. Mas seu escritório é numa sobreloja. Nossa, você teve esse... Aí, cara, aquilo bateu Nossa, assim, mano. dói, Eu fiquei né? puto da vida. Mas, cara, aquilo me deu uma cutucada. Eu falei, força, cara, né? mas esse cara tem razão, mano. E eu não posso continuar numa sobreloja, né? E aí, claro, isso se somou com um monte de coisa, né? E foi quando eu falei pra ela, cara, ou a gente tem que mudar radicalmente... Tomar risco. Ou a gente vai embora trabalhar pros outros, né? E de novo, tudo isso foi colocado em jogo. Só que, quando a gente resolve colocar tudo em jogo, chega na pandemia. A gente colocou em jogo em 99, né? E aí, bom, logo quando a gente tava... logo quando a gente tava ali
negociando, que eu cheguei a colocar a empresa à venda, que eu cheguei pro Rogério e falei... 19. Desculpa. 19. 19, desculpa. Uhum. Falei, ué. Tá 19. voltando lá. 2019. Eu cheguei pro Rogério e falei, compra a excelência. Aí ele falou, eu compro. Mas eu quero você. Falei, não, mas eu quero vender, mas não quero ir. Aí ele falou, então eu não quero comprar. Né? Eu quero comprar você. Quer dizer, ele falou assim, minto. Quero comprar a Fernanda. Você eu não quero comprar. Aí ele falou, não, pensando bem, quero comprar você também. Né? E aí a história começou nessa conversa de brincadeira. Né? De eu quero comprar, mas não quero comprar. Né? Porque eles eram nossos maiores clientes na época. E aí eu falei pra ele, cara, eu vou vender a empresa. E aí ele falou, pô, mas aí você vai me lascar, mano. Porque, pô, você é o cara que mais me atende hoje. Né? Eu falei, então compra a empresa. Ele falou, mas aí eu vou comprar e você não quer vir? Né? Aí ele falou, não, a gente vai ter que dar um jeito de resolver isso aqui. Né? E nessa história de vamos resolver isso aqui, é que a gente acabou juntando esforços, né? Porque eles tinham conseguido fazer a empresa deles crescer, porque quando a gente começou a atender a empresa deles, eles tinham 10 funcionários. Naquela época, eles estavam batendo quase 200. Caramba! Então, eles conseguiram fazer essa virada, não só de alavancar, mas de sair da operação. Que é o que doía neles, porque... Que é o que doía na gente. Que é o que eu acho que dói em todo empreendedor. Exato. Chega um momento que o negócio dá aquela estagnada, que aí a gente fica... A gente vai ou não vai? cresce ou não cresce. É. Porque é o investimento que você tem que fazer. Uhum. Porque Com depende tudo, muito... sabe que é uma dor de cabeça que vai vir. E depende muito da excelência de vocês, né? Quando a gente tá na mão de obra, os clientes cobram isso, né? A mesma excelência então. da gente. E aí a gente fica nessa de como é que a gente vai estruturar a equipe, tem que contratar, a gente vai tomar risco, não vai? Então. O que vai acontecer? É isso que a gente ficava pensando. A gente ainda tem clientes A gente ainda que só quer pensa. falar com a gente. Isso acontece Cliente ainda. das Não tem jeito. antigas, Não adianta. Não larga. Os novos a gente já consegue fazer. Você consegue ir criando uma fale com a estrutura. equipe. Mas Sim. os antigos ainda é o Sader e a Fernanda. Então, Que o único criou, né, pedido o que eu fiz vínculo. para eles foi esse. Eu falei, cara, a gente junta as empresas, junta os contratos, faz o que tem que fazer. Mas, cara, vocês têm que trazer toda a bagagem que vocês têm de crescimento empresarial para dentro da TexLab, né? Para que a gente possa sair da operação. E aí a gente fez um contrato de 2 anos para que as coisas acontecessem. E se não acontecessem, voltava tudo como era antes. E aí cada um tomava a decisão que bem cabia, né? Então a gente estabeleceu quais seriam as metas a atingir, tanto de faturamento quanto de operação, acompanhou isso mês a mês, colocamos as pessoas para trabalhar, né? Por quê? Porque aí a gente também tinha alguns medos que eles não tinham, de colocar pessoas à frente para trabalhar e fazer o que tinha que ser feito e pagar o que tinha que ser pago. E como que era na hora que vocês viam acontecendo? Porra, a sensação de alívio. Para mim, me dava muito alívio, né? Mas vocês tiveram medo das mudanças? Eu tive vários. Você eu tive tem um vários. pouco de medo. Mas ao mesmo tempo que nem quando você sai de férias ou quando você vai viajar por algum motivo e você não recebe aquela ligação, você fala, poxa, valeu a pena. É necessário, né? É necessário. Assim, que é o que a Fernanda falou. Eu, como acabei sendo o criador da empresa, eu sempre, mesmo ela sendo sócia, o dono da caneta sempre acabou sendo eu, né? Então, mesmo que às vezes o funcionário era dela, porque era do time dela, o cara vinha acabar pedindo para mim. Então, o cara sabia que a minha caneta, ela tinha o poder da mágica. E que se eu autorizasse, tava autorizado. Tava feito. Entendeu? Então, o cara não perdia tempo indo falar com a Fernanda. Porque a Fernanda ia chegar e falar, mas quem manda é o Sader, né? E aí, eu não tinha para quem falar quem manda Entendeu? E hoje, graças a Deus, a minha caneta, ela perdeu todas as forças. Isso é muito E esse alívio que eu tive na vida, ele não tem preço. Porque hoje você pode vir falar comigo e eu vou falar assim, cara, ótimo. Eu preciso levar para o conselho, eu preciso levar para o financeiro, eu preciso perguntar para os meus sócios. E a decisão não é mais minha. É isso. É uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. E melhor, não é uma decisão que eu vou tomar com a minha esposa.
Porque nessa hora, a decisão não é com a minha sócia. O cara, ele vem pedir sabendo que a Fernanda é minha esposa. E que, nesse olhar, a caneta continua sendo a mesma. Mesmo ele sabendo que é uma situação empresarial. No olhar e na cabeça dele, cara, é sua esposa, velho. Você pode tomar decisão por ela, entendeu? Não, acabou. Não é assim. Entendeu? Então, esse alívio que eu tenho nas minhas costas hoje, isso eu falo abertamente. Então, sempre quando todo mundo me pergunta, Sader, mas qual é o melhor lado hoje da sociedade? Né? Eu falo isso. Cara, é o alívio que eu tenho nas minhas costas, que antes eu tinha que segurar e hoje eu não tenho mais que segurar sozinho. Você divide esse peso. Né? Talvez se eu tivesse sabido, né? Essa palavra é certa? Soubesse. Se eu tivesse conseguido construir uma mecânica, né? De ter feito isso sem a sociedade, com eles, ótimo. Então já fica a dica. Se vocês conseguirem construir hoje um modelo onde vocês possam construir um modelo funcional que não fique só na dependência de vocês e que tudo passe por uma aprovação gerencial, uma aprovação orçamentária e que saia da dependência da caneta de vocês, talvez vocês tirem esse peso e não precisem lá na frente depender de outros sócios, né, para que essas cobranças não aconteçam, né? E às vezes cobrança simples, cara, preciso de um microfone novo. Ô, Diego, preciso de um microfone novo. Cara, não tenho dinheiro. Mas, cara, você é o dono. Cara, dane-se que eu sou o dono. Não tá no orçamento. Eu não tenho dinheiro. Eu preciso levar pro financeiro. Organizar isso. Ô, Diego, paga minha faculdade. Cara, não posso. Mas como assim? Você é o dono. Cara, não tá no orçamento. Então, às vezes, parece simples, mas isso se soma muito. E assim, 1 ano, 2 anos, quando você vê 20 anos disso se somando, cara, isso se torna insustentável, né? Então, a gente poderia, claro, ao longo do tempo, ter se planejado e se preparado para isso, né? Então, hoje, graças a Deus, né, essa sociedade que a gente tem com o Rogério e com o Marcelo me trouxe, né, essas vantagens de eles colocarem o conhecimento deles para dentro da nossa organização, elevar o nível de maturidade de gestão, né? E a gente conseguir hoje viver numa empresa mais tranquila organizacionalmente, né? A gente toca a empresa na operação e na gestão, né? Mas eles são conselheiros da empresa nesse processo. Mas e a gente toca assim, não somos marido e mulher lá dentro. Ah, não, Sim. Cada um Exato. hoje... O pau tora. A gente Né? briga, Pau a gente tora. discute lá dentro e... A galera até deve olhar e falar, caralho, mano, esses Como que caras eles meio se louco. amam, né? Não, mas eu acho que faz parte mesmo, e pelo que vocês contam, eu acho que foi muito necessário essa tomada de decisão para entrar esse outro corpo, sabe? Porque, até fazendo uma analogia aqui, de novo, você tava num Ford Ka e você precisou disso para passar para Ranger de novo, entendeu? Sim. Então, eu acho que esse embasamento, essa estrutura que foi oferecido com a junção, né, salvou ali 2 dores, Sim. né? Então, assim, para vocês foi o casamento perfeito, né? E a gente tomou essa decisão ano passado, né? Quando a gente mudou de espaço, que a gente falou, cara, não é só mudar de espaço, é mudar o nosso pensamento e começar a delegar para pessoas certas, e contratar financeiro, e contratar, entende? Então, tirar isso. Então, hoje, se a pessoa vem e fala, dá desconto disso, disso, disso. Não, a gente tem o financeiro, nós vamos ver o que dá para fazer e tudo mais. A gente tira disso, cada setor responsável. Então, isso aí que você falou, cara, o que acontecia? Às vezes a gente tava num momento um pouco mais difícil e eu ia para um cliente novo. Eu ia lá com a proposta de 5 mil. E aí o cara, e o cara ia apertando, aí eu voltava com o contrato fechado de 3,5. Ele sabia como que estavam as contas. Entendeu? Ele falou, Aí poxa, melhor 3 do que Aí nada. Você abre as pernas, Eu né? voltava com o contrato Como de você 3,5. cuidava do financeiro, você não deixava era se ele, eu envolver. que cuidava. Ela que Então, cuidava. vocês Mas eu estavam muito sabia que a envolvidos, conta né? tava Era negativa. misturada as nossas contas. Era Entendeu? a mesma coisa. Eu sabia que tava negativa a conta que tinha Cara, que cobrir. que louco como as Cara, coisas se repetem, é muito assim. isso que acontece com, acho que com todo Aí empreendedor. eu falava, Fê, consegui um contratinho 3,5, o cara
cara vai depositar. Ufa, beleza. Aí, Só que, mano, ó o trabalho, isso que eu ia ó o Só que trabalho. operacionalmente... Você entregava 7 pro cara. foi a pior venda, cagada. Aí, de novo, quando a gente formalizou o contrato, criamos uma política, cara, o negócio é o seguinte, Sader, ou você vende a 7 pro cara, ou não vende. E que se dane. Cara, aí beleza, eu lembro até hoje, primeira venda que eu fui fazer da TexLab, cheguei pro cara e falei, mano, é 7. Aí o cara, 7 não dá pra pagar. Falei, me desculpa, não dá pra te dar desconto. Mas como assim? Falei, cara, 7 é o nosso melhor preço, porque de fato a gente é muito bom. Então tá bom, tá fechado. Aí eu voltei e falei, caraca, era só falar Era isso. só falar isso. Falei, pô, mano, sacanagem, bicho. Porque você tava sanando uma dor dele, né? Eu falei, pô, eu era frouxo mesmo, né? E é isso. Eu acho que vai muito dessa necessidade. Quando você tá acompanhando essa necessidade de perto, né? Que você fala, cara, eu vou ter que falar esse não. Eu acho que você deve até lembrar desse primeiro não que você teve que falar. Não, sim, tô te falando, Né? você lembro, Você fala, cara, eu vou falar não aqui, meu Deus, se eu falar 6 ou 5, ele fecha. E isso já vai me dar um Não, alívio. e quando a gente Vai dar um juntou, alívio. isso daí também foi muito engraçado, né? A gente juntou as empresas, colocou os contratos, e aí o Rogério listou e falou assim, bom, agora nós vamos listar os clientes que a gente vai demitir. Você quase infartou. Eu olhei pra ele e falei assim, o que é isso? Ele falou, os clientes que não dão resultado a gente vai mandar embora. Falei, existe isso? Ele falou, mano, cliente que não é bom pra gente, a gente manda embora. Falei, cara, isso é muito maluco, mano. Ele falou, não é que a gente vai mandar embora. Você vai chamar o cliente, vai reapresentar a empresa e reapresentar as novas condições comerciais. Se o cara entender e ficar, ótimo. Se o cara não entender as novas condições comerciais, cara, você vai dar um prazo pra ele e ele vai sair. Você acaba profissionalizando, né? Você acaba criando regras, um padrão. E aí, os clientes, eles vão ter que se adaptar E aí à não nova cultura. Não é né? só Porque sobre quando- preço, é valor, né? Então. Quando você ainda é uma empresa pequena, né? Você sempre vai ter aquele cliente ali que é um cliente que Era ajuda afetivo. né? porque ele tá ali, só que ele é aquele cliente chupim, né? Porque aí Uhum. você sempre deve alguma coisa a mais Exato. pra ele, porque ele tá ali desde sempre, Desde e sempre, tudo mais. E esse tipo de cliente, lá na frente, quando a gente dá esse passo, ele acaba te atrapalhando ali um pouquinho Uhum. no fluxo com os outros Exato. clientes. E aí é essa métrica que tem que fazer. O quanto esse cliente tá aqui me atrapalhando, quanto de tempo tá tomando da minha equipe, E, que eu né? poderia ter outros 3 no lugar. Exato. E o E quanto que ele tá te pagando. Cabeça Se ele de te empresa, pagando né? pra É isso. A empresa aí é número e É número. versus Tem que produção, não tem racional, jeito. é. Tem que ser racional. E uma pergunta que eu tenho pra vocês é: como é que foi sair da sobreloja quando vocês. O sentimento de vocês dois de chegar num lugar que você fala, cara, tomei um risco e a empresa, Valeu a putz, pena. valeu a pena. Tá com a cara Cara, que eu quero, assim. Ai, Olha. eu adorei. A Fernanda adora a obra, então ela adorou, né? Beleza, foi É. pro lugar mais bonito. Cara, é assim, eu vou te falar que na verdade, era uma mistura de sentimentos, né? Primeiro, porque a gente tava fazendo o processo da fusão com os caras pra TexLab. Tava em meio à pandemia, então a gente mudou em 2020, quando a gente foi para o escritório novo. A gente não conseguiu terminar tudo, então a gente mudou metade pronto, metade sem estar pronto. Então, tipo, a gente não entrou com o espaço todo embelezado, né? Mas, cara, era uma sensação de alívio, mas uma sensação de preocupação não uma sensação, mas e muito trabalho. De verdade. Por quê? Porque a gente estava naquele momento juntando 2 times com 2 culturas totalmente diferentes, criando uma terceira cultura Nossa. e tentando convencer todo mundo que essa terceira cultura seria a cultura do futuro, que era a cultura da Tex. Cara. Então, mano, era Mas acho muito que é mais louco. um sentimento de renovação, Mas, né? se Como eu, se você estivesse abrindo eu uma acho nova que empresa. se eu pudesse, eu acho que resumir, o sentimento era esse, era de renovação. Cara, é tudo novo, esperança nova, vida nova e de novo aquele momento. 2 passos para trás,
tudo que acontecer daqui para frente é válido. Cara, a gente tinha vários funcionários âncoras que a gente sabia que naquele momento a gente podia perder eles por conta de todo o processo de renovação. Isso dá um medo, né? Exato, e que se perdia a gente ia ter que se lascar, porque para arranjar ia dar trabalho e para repor dói, não é fácil, né? Então, sim, cara, era tudo mistura total de sentimentos, né? Mas aquilo, se tivesse que fazer, faria tudo de novo. Tudo de novo. E quando faria. vocês chegavam em casa no meio desse processo todo, vocês passavam bastante tempo conversando sobre isso? Ou vocês têm aquele negócio de, chegou em casa, não vamos mais falar sobre Cara, quando a trabalho? gente chegava em casa nessa hora, eu trocava fralda pra caramba, bicho. Em 2020. Não tinha fralda. As crianças Mas tinham... era pandemia, acho que a gente não 2010, conversava a mais. Sossô tinha 7 anos e a Alice 4. Não tinha... A gente não... Nessa época, a gente já não conversava mais de Trabalho em casa. trabalho em casa. Não, já É tinha importante separado essa bem. divisão, porque eu e o Diego, a gente percebeu isso quando a gente chegava num nível de estresse dentro de casa, até de noite, que a Quando? gente falava, chega. Quando que a gente Não, percebeu? aí agora a gente fica assim, porque na nossa garagem tem uma porta de vidro. Aí a gente fala, quando a gente passar da porta de vidro, a gente para. Aí às vezes a gente fica no celular resolvendo coisa antes Antes da da porta de vidro. Exatamente. Não ter consigo. A Egli tem um hábito que ela quer responder muito rápido. Então, ela acorda às 7 horas da manhã, às vezes 6, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular pra ver se tem mensagem de cliente. Eu sou meio Entendeu? workaholic, assim. O dele não é só de cliente, é de tudo. A primeira coisa que ele acorda é olhar o celular. E eu aí tenho uma às vezes eu falo pra ela, dificuldade de me tira um desligar, pouco eu o fico pé. o tempo inteiro pensando, buscando melhoria. E aí o Diego que fala, vamos pensar com mais calma? Para agora. Porque às vezes você depois toma a gente uma atitude ali no calor da Imediato. emoção Calor, e tudo mais, e aí fica preocupado e você não tem tempo de pensar na melhor solução. A de Fernanda, fato. ela conseguiu... ela tentou implantar essa regra dentro de casa, mas não funcionou de não olhar pro celular dentro de casa. E você não respeitou. Eu não respeito muito. Eu tento, Não, porque mas chegou num difícil. momento que a gente tava Ela em consegue. casa, na mesa, e ele no celular. Eu falei, pra que eu tô aqui, então? Se você tá no celular, né? Então, não fazia mais sentido. Compra um videogame. Aí acabou. Já te falei, velho, isso aí. Aí eu apanho das 3. Aí não Você só era- tem uma mulher em casa, eu tenho 3, velho. Calma. Exatamente, não Aí, dá. eu falei, a gente tem que começar a tirar o celular e tirar a empresa de dentro de casa. Sim. Isso daí é coisa fora de casa. Empresa hoje a gente não fala, Então, a empresa- exceto um caso muito lógico, esporádico. tem casos ou outros que a gente conversa, mas é muito raro. Ou Mas- coisas boas da empresa. e às vezes- Fofoquinhas da empresa, alguma coisa, gostosas, saudáveis. Às vezes no saudáveis. caminho de casa a gente conversa ainda, mas quando chega em casa e as crianças já começam a falar de outras coisas, você acaba se... mas esses dias que as crianças não estavam lá, a gente não falou de empresa, não fala mais. Não fala mais, muito difícil. A gente conseguiu se desligar. E hoje, como as tarefas, elas estão muito bem divididas, porque antes misturava muito, né, as coisas entre eu e a Fernanda. Às vezes ela mesmo fala, pô, você tá se metendo no meu, aí ela me metia no meu, então ficava muito bagunçado. Hoje, como é muito bem dividido as coisas, então, cara, o que ela faz e tá feito. E o que eu faço, eu fiz e tá feito, entendeu? Tomadores de decisão e você confia, né? Exato. Então, Pra isso que vocês cara, estão juntos. não tem estresse, né? Se ela tomar a decisão, tiver boa, tiver ruim, cara, a gente vai junto, bom ou ruim, né? E vice-versa. E É vida que isso, é segue. assumir. E, Sader, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, é pros dois, né? Um de cada vez. Só posso contestar uma coisa aqui? A gente não conseguiu fazer uma pergunta do meu roteiro. Como sempre, Mas a é gente não muito fez bom. uma pergunta, mas foi muito proveitoso. É. E a gente já tá chegando ao final. É. Só pra avisar você, Deixa eu fazer- principalmente porque o Diego fala, ele não para nunca mais. Não, mas eu vou fazer uma pergunta Faça sua aqui. pergunta. Eu também tenho mais uma Você pergunta. tem mais uma pergunta também? Pelo menos a do final do roteiro. Vamos lá. Se não for a mesma que a minha, né? Mas eu vou reformular. Vai Então ficar bom. Vai, sua pergunta. Sader, se você tivesse que falar hoje... Não era isso ainda. Calma, que eu falei que eu vou reformular. Não, mas eu Calma. queria perguntar outra coisa. Tudo bem, depois você pergunta. Mas se você tivesse que falar hoje, né, com a tua cabeça de hoje, pra Fernanda, novinha lá, que acreditou, que saiu do CLT dela, pra acreditar no teu projeto de vida,
né? Você que tinha a tua segurança ali do CLT, utilizou do CLT, acredito eu, também para financiar essa tua liberdade, esse teu sonho. Mas o que você falaria para ela hoje, para aquela menina que você contratou? Falaria o que eu falei naquela época, mano. Vem que eu sou foda. Eu sempre fui muito autoconfiante, mano. Sempre acreditei muito em mim, né? E o que você falaria pra você mesmo, aquele menino? Mano, continua que você é foda. Ele tem essa autoconfiança. Autoconfiança. E mentira. É o que faz E a você, diferença. Fê, o que Eu você iria falaria pra também. ele? Eu iria junto também. Você Que ele fala- passa essa confiança. Foi pra- isso que fez você brilhar o olho e falar, ele vai Exatamente. fazer dar certo. Exatamente. E você pra você mesma, aquela menina que tava lá, cheia Acho de que dúvidas. É porque eu tomei a decisão certa. Acho lindo. que tomei. Que bom. É isso, Muito lindo, gente. Obrigada. Quero perguntar aqui pra vocês. Eu fiquei emocionado. Eu também fiquei. É. Olhando. Eu fico Foi muito emocionado, bonito isso, cara. é? Nossa, eu sou do tipo que chora em casamento, cara. É complicado, é verdade. Eu choro em tudo. A Eu gente- fico também. emocionado A gente mesmo. chora em filme de... Romance, eu Romance. choro em qualquer É. filme. Sabe por quê, gente? Um dos nossos propósitos aqui é justamente ter essa verdade na mesa, sabe? E a gente sabe que empreender nesse país aqui não é fácil. É pra louco mesmo, entendeu? E a gente tem que tomar decisões e assim, contar que aquilo vai ser certo, né? A gente tem pessoas dependendo da gente, né? Isso a gente... Cara, São famílias. Isso aqui a gente contou 0,0001 do que a gente passou, né? Precisaria de mais Mas- uns 10 podcasts. E talvez não contasse tudo, mas eu vou pegar um exemplo de pandemia, cara. A gente ficava pensando de não ter dinheiro pra pagar pras pessoas. Assim, a gente sempre teve muito isso. Antes de pagar a gente sempre teve que pagar todo mundo. É isso. É. Eu falo, se não for pra honrar o nosso compromisso com as pessoas, não faz sentido a gente abrir a porta dessa empresa, É. sabe? Então, assim, a nossa preocupação, a gente tem... Não é uma questão só de opinião pessoal, a gente pensa no todo, né? E quando você sai de um lugar que você tem algumas responsabilidades, que você trabalha num lugar ali, e você entrega a sua responsabilidade e vai pra tua casa, é diferente quando você tem uma equipe debaixo ali do teu guarda-chuva, que você tem que pensar em cada um. Cada um tem um compromisso para honrar, tem uma família, né, por baixo disso. E aí, quando você começa a prosperar, prover isso para as pessoas, enxergar isso, né, esse peso eu acho que nunca diminui. Mas é tão gratificante quando a coisa começa a dar certo. Não, sim. Quando você olha o todo e agradece pelo time que você tem, pela estrutura que você construiu, né? Só que as pessoas não sabem o medo diário que isso dá, sabe? É muito empreender. Quantas vezes você fica sem dormir? Você tem que ser muito aperto no corajoso. coração. Né? Eu peguei muito isso da minha mãe, né? Que minha mãe tem essa veia empreendedora e tudo mais, e sempre fez eu olhar para esse lado de venda, né? Tive outros grandes exemplos, né, durante minha vida, mas eu acho que foi muito isso. E você ter essa virada de chave e pensar, pô, beleza, eu vou fazer pelo meu, mas a pressão, ela não diminui, ela triplica, entendeu? E aí você aprende a viver naquele desconforto. Entendeu? Até isso começar a virar um conforto, cara, é uma estrada que Demora. E aí, quando vira conforto, você vai lá e desconforta de novo. Exato, porque se você tá Aí no você vai ao conforto... próximo, o próximo passo. Porque se você tá no conforto, não tá certo. O próximo Se tá passo é o tudo ok, desconforto. se tá tudo ok pra você, não tá certo. Entendeu? Você sempre tem que ter aquele, qual é meu próximo passo? Qual é a minha próxima conquista? Onde eu vou mudar agora com o que eu acredito? Né? Então, é muito bonito de ver isso de duas pessoas que a gente admira, né? De uma empresa que a gente admira, que a gente vê que tem isso. E a gente fala isso, gente, tô falando aqui no podcast, parece que a gente tá puxando o saco, e não é, porque a gente recebe os funcionários aqui e a gente vê a alegria de cada um e a cultura de cada um que tem lá dentro, entendeu? Eu nunca vi um funcionário teu de cara fechada, sabe? Você sempre mantém esse clima e essa coisa, essa troca. É uma amizade que existe ali dentro e o comprometimento. Isso da identidade de vocês. Tá muito presente na empresa de vocês. Legal, entendeu? Então, obrigado. eu acho que o que vocês planejaram lá, sabe? Tá dando certo. Deu certo, sabe? Deu certo. E pra você que falou da sobreloja,
tomar no cu. Valeu? Vai cair o podcast. Não, é obrigado. Não, é obrigado. Não, obrigado. E vai tomar no cu, cara. É isso. Entendeu? Mas- Eu tava preso. Desculpa. Eu tava preso. Mas às é isso. vezes a gente precisa tomar um não ou tomar um susto pra gente entender que a gente pode seguir por O caminhos melhor diferentes. não que você Sim. tomou na Foi, sua é. vida Foi, foi esse não Eu de tive validação. um não que eu tomei que foi o melhor não da minha vida É. também. E eu chorei durante um mês por causa desse um não. Depois eu falei, peraí, o caminho é outro. Era É. outro pra mim e tá tudo certo. Não, fiquei Exato. puto, mas foi bom pra caramba. É. Cê louco. Talvez, É. se você não tivesse tomado esse não, você não estaria Eu não tendo estaria aqui hoje. uma conversa nesse nível. É. Entendeu? Da gente Talvez eu não chegaria entender. a esse nível. E assim, um dos nossos propósitos com esse podcast é justamente inspirar as pessoas que querem, que têm essa vontade, ter essa E às veia vezes tá empreendedora, amarrado lá, né? tá amarrado Travado. na né? algema de ouro, É. sabe? É o que eu sempre falo. Eu falo para as pessoas, ó, utiliza do seu CLT para ele financiar o teu negócio. É. Enquanto você tem ali, faça direitinho, financie o teu negócio, que esse negócio vai financiar a tua liberdade mais pra frente. Entendeu? É, foi exatamente isso que a gente fez e é exatamente isso que a gente cansa de falar. Às vezes, amigos nossos abrem mão de CLT pra ir empreender. Falei, cara, o negócio tem que nascer paralelo, bicho. É, a gente falou disso no É, nosso podcast, tem que nascer né, sabe? paralelo. Dói? Lógico que dói. Lógico que dói. Mas vai doer sempre. Lógico Se que você já dói. quiser nascer com o negócio sem dor, então já nem faz nascer. É, exatamente. Eu Existe, lembro, né? eu lembro da venda da áudio. O seu foi uma Ranger, o meu foi uma áudio, É. entendeu? Então é isso aí, cara. Não tem jeito. É, tem em que algum doer. momento vai doer, né? A gente tá falando de bem material, mas são outras escolhas. Sim. Né? Essas conversas são duras. Eu nem entrei. Tem histórias pra contar de promessas que eu fiz. Ixi, cara, tem muita coisa É, pra fazer. Exato. Vamos marcar Quantas um vezes- segundo É. momento, a gente já fala sobre tudo. Quantas promessas tive que pagar. Ixi, cara. Isso é importante também, a gente não perder a fé no que a gente É. acredita, né? Eu acho que não só na parte de ter certeza de que a gente é bom, e falar sobre isso também, tá? Porque eu acho que não tem nada de errado a gente falar que a gente é bom. Isso eu nunca tive medo e nunca É tive. Isso é uma briga que eu tenho com ela até hoje. É uma cultura, mas isso daí eu acho que é uma que eu cultura. não gosto que É. ele fica se vangloriando. Eu acho que ele é bom. Ele é bom pra ele. Guarda pra ele. Mas ele sabe o que ele entrega, Então, entende? mas ele não precisa ficar falando. É, que ele eu bom. acho que Mas assim... se eu não falar, Mas ninguém é que compra. se ele não É. falar também, ninguém vai saber, às vezes. Mas É. ele vai mostrar no trabalho dele, da forma que ele faz as coisas. Ele vai falar. É que eu acho que isso daí é um pouco cultural nosso, sabe? Da gente achar que isso daí às vezes soa prepotente. Ela então, acha isso. Eu não acho, ela acha. Mas não, É. sabe por quê? Eu vejo um valor na pessoa que tem essa autoconfiança, Então, porque a preocupação dela em não te decepcionar com o que ela tá te entregando, ela tá colocando dela na reta 2 vezes. 2 vezes. É. Entendeu? Então eu acho que essa certeza é que faz valer a pena e que se ele falar isso pra mim, eu falo, cara, tô contratando o cara certo. Entendeu? Mas- Esse é o cara que bate no Porque peito é e o fala que cara ele é que foda. vai dar de tudo pra resolver. Ele vai Exatamente. fazer e ele vai resolver. Então, Essa quando é a- ele resolver, essa é a garantia. o outro vai falar, você é foda. Por isso que até hoje a gente tem 0% de projetos não entregues. É isso. Porque a gente vai Porque- entregar, Não, mano. Porque então, a a Tex gente vai é entregar. foda. Vai entregar. É isso. A gente vai entregar. É isso, a gente vai entregar. Bom, Vai gente, entregar. pra gente encerrar aqui, já que eu não consegui fazer nenhuma pergunta, Que bom! quero pedir pra vocês deixarem um recado pra pessoas que estão começando agora. Então, pensa aí num recado bacana pra vocês falarem pra jovens casais que querem empreender juntos e fala algo que vocês gostariam de ter escutado lá atrás. Ó, vai na fé, vai com força, que vai dar certo. Porque eu e o Diego, por exemplo, a gente não teve isso. A gente não teve alguém que falou pra gente, vai, dá certo empreender junto. Muito pelo contrário, nossos amigos sempre falavam, Ó. vocês vão se separar, vai ser horroroso. Que isso? Muito pelo contrário. Ai, gente. Desculpa. Essa é boa, essa é boa. Não é? Não. Porra. Por Tenho favor, 40 já. podem É. deixar Você o quer recado. começar? Nada ruim. Eu também não tive ninguém falando. Eu tive só o parceiro com essa autoconfiança que ele tem. E acho que é ter esse parceiro junto, que tem essa autoconfiança, que vai em frente e que você se apegue nele e siga junto. Acho que é a melhor forma de você seguir e não ficar focado sempre nos problemas, né? Sempre olhar aberto e seguir o que o destino tem aí para o casal. Maravilhoso. Eu acho que primeiro tem que ter propósito. Eu acho que o casal, ele necessariamente ele precisa se complementar, né? Então, não pode ser iguais.
Eu acho que isso foi uma das coisas que ajudou muito a gente, né? Então, enquanto um explode, o outro segura, né? Eu acho que se fossem 2 Sader, certamente tinha dado errado, né? Já tinha falido 30 vezes, né? E acho que tem que querer, né? E tem que querer muito, porque é resiliência a todo momento. Então, a decisão de querer empreender, ela tem que estar muito viva, porque ela vai ter que bater na porta toda hora, né? Então, aquilo que você falou, poxa, eu não tive ninguém que falou para eu empreender. Eu acho que, na verdade, isso é o que menos importa. Não fique esperando alguém te falar. Porque, na verdade, quem tem que querer é você e não os outros falar que você tem que querer, né? Porque certamente o que mais a gente vai ouvir, ou o que mais eu ouvi, e talvez agora mude, mas até por conta das nossas gerações, cara, a carreira profissional, a carreira CLT é a mais segura, é a mais correta, né? E a empreendedora é aquela que mais vai dar dificuldade, é a mais difícil, enfim. O nosso país é difícil, vai empreender fora, vai... Cara, eu quero... Falei isso de novo, falei ontem, mas não sei quando você vai ouvir. Eu quero empreender no Brasil. Eu quero deixar legado no Brasil. Eu quero fazer pelo Brasil. Então, cara, é propósito. Eu quero fazer aqui. Eu quero deixar aqui, né? É aqui que eu vou deixar o meu legado. Então, cara, tem que estar brotado dentro, né? Independente se vão me falar o A ou o B, é o querer. E na questão de ser o casal, é isso. Tem que ser alguém que te complete. Porque se não completar, né, vai bater de frente, vai dar errado, né, não vai somar, né? Então, eu acho que é isso. Quando eu tive o apoio da Fê, foi muito isso, cara, né? Em diversos momentos ela me segurou, ela pediu para eu pensar, calma, fica quieto, não fala agora, né? Então, é isso, né? Cara, tudo isso ajuda muito. Então, acho que essa é a principal... É o principal recado que fica aí pra galera. Dica de ouro, né? De quem... Muito obrigada. Eu saio daqui mais rica. Dica de ouro de quem prosperou e fez acontecer. Então, isso daqui, se a gente tivesse pagando por essa informação, né? Custaria... Essa consultoria custaria caro, certamente. E eu acho que é isso. É quando você tem o propósito. Vão ter 10 pessoas ali duvidando, mas se tiver uma acreditando, tá cara, bom. vai dar orgulho pra essa pessoa que tá acreditando e não se importa com as 10 que não estão acreditando. Tem que fazer dar certo quando tem propósito. Pra uma, isso aí. É isso. Gente, chegamos ao final. Quero pedir pra vocês fazerem o pitch de venda de vocês por agora, favor, por falem gentileza. da empresa de vocês. Deixa pro Sado. Aí, A Fernanda, a vida inteira lá no Facebook. Vamos pro Sader, então. É isso aí. Então, se você ainda não segue a TexLab, bora seguir a gente, @TexLab Soluções, né? A gente no Instagram, texlab.com.br é o nosso site. Lá tem os nossos contatos de e-mail, telefone, enfim. Precisou de serviço de tecnologia, infraestrutura, segurança da informação, desenvolvimento de sites, aplicativos, sistemas, integrações, enfim. A gente é o TI da sua empresa. Então, pequeno e médio empresário que precisa de soluções de tecnologia, certamente a TexLab tem a solução ideal na medida certa para você. Conta com a gente. Cara, É isso aí, merece palmas. sensacional. Desse. E deixa eu completar. Ele é foda. E não tô mais na sobrelógio. É isso aí. Ai, gente, muito bom. Eu queria ter falado muito sobre criação de conteúdo. Queria ter contado a história do podcast de vocês aqui. Não vai dar tempo. Então boa. a gente vai ter que marcar em um segundo momento. Já estão convidados pro segundo. O link do podcast deles vai estar aqui pra vocês seguirem, pra vocês acompanharem. Inclusive o nosso bate-papo que teve com eles, que foi muito inclusive, legal. O a gente- Sader e o Valtinho. Fomos convidados pra estar É. no podcast deles, então foi demais, assim, assistam lá também.
É isso, gente. Acabou. Eu não consegui fazer nenhuma pergunta do roteiro, mas eu quero agradecer. É que o Sader fala pouco também, né? Não, o Diego. Ajudou Ele Ah, os juntou os vendedores, dois. deixa a gente, cara. Já era, acabou. Mas eu quero agradecer muito A gente vocês. que agradece. Tô muito feliz de ter vocês como primeiro episódio dessa série de casais que empreendem. Então, obrigada mesmo. Eu tenho certeza que foi de muito valor e que muita gente vai ser ajudado assistindo esse podcast. Que Então, bom que chegue em boas mãos aí. o essa é a ideia. propósito principal do podcast foi, assim, atingido com muito valor por vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui A hoje. gente que agradece. Obrigado de coração. Vocês sabem que vocês são exemplos aqui. A gente adora ter vocês aqui dentro, a equipe de vocês. E a gente leva muito dessa leveza, sabe, da empresa da Tex aqui dentro, que é justamente o ambiente que eu acredito. Então, saibam que vocês são referência, né, pra gente que tá ali lutando, né, pra chegar também, pra ter um patamar cada dia melhor, mas a gente se espelha em pessoas boas, de coração bom e com propósito, né? Então, saibam que vocês estão aqui e não é à toa. Legal, obrigado. Muito obrigada e eu vou encerrar rapidinho antes que a gente continue falando. Até o próximo episódio. Até!